Bom, nós vamos chamar agora o Dr. Carlos Eduardo, médico neurologista formado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor auxiliar da disciplina de doenças do sistema nervoso da UFRN. Por favor, Dr. Carlos Eduardo. Bom dia a todos. É um prazer para mim também, né, estar participando desse evento. Está sempre, todo ano, né, André liderando aí a campanha de AVC, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Então eu, junto com o Marcelo, a gente está tentando fazer a nossa parte lá no hospital universitário. A gente tem nosso ambulatório de referência para acompanhamento desses pacientes com acidente vascular encefálico, mas já na fase mais crônica. Como ele já mencionou aqui, o cenário do atendimento na fase aguda ainda precisa caminhar muito. A gente está quase 30 anos atrás do primeiro mundo em termos de tratamento. Eu vou falar aqui um pouco sobre as causas do acidente vascular cerebral, certo? Primeiramente, assim, dentro de um paciente com AVC ou AVE, né, que já foi falado por André a diferença, algumas perguntas devem ser feitas, né? Como é que acontece o AVC? Isso o Marcelo falou um pouco já, e a conversa que a gente teve aqui com nossas amigas já mostrou que é uma doença que ataca de forma súbita, né? A palavra em inglês para AVC é stroke. Se for traduzido ao pé da letra, quer dizer soco, pancada. É uma doença que vem, ele pega desprevenido. Então, o marcador clínico da doença é esse início surto dos sintomas. Às vezes o paciente está normal e consegue fazer suas atividades normais, e em determinado momento começa a desenvolver aqueles sintomas que, a depender do local onde está comprometida a circulação, vai ser diferente. Quando é muito importante, né? A gente já falou aqui que tempo é cérebro, né? Então é importante a gente passar para a população que o atendimento mais precoce possível é sempre o melhor, né? Nossa amiga falou que a mãe, não, vamos tomar um chazinho. A gente vê muito isso nos nossos pacientes. Vão dormir, né, esperando acordar melhor. Eu acho que falta um pouco de informação. Uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, eu não vejo personagem da novela das 8 morrendo de AVC, né? Põe a mão no peito, tem aqueles infartos fulminantes, cai de escada, né? É muito mais do que AVC, nunca vi AVC. E eu acho que é muito por isso. Eu acho que a população, quando tem uma dor no peito, corre para o hospital. Às vezes pode ser, às vezes só um refluxo, né, doutor? Mas isso causa um grande medo. Já o AVC, não sei porquê, as pessoas já não têm tanto esse discernimento. Então, quanto mais rápido o atendimento, mais área de penumbra ele vai salvar, menos sequelas esse paciente vai ter. Certo? É importante também, atualmente, saber onde está o AVC. Então, essas lesões de vasos maiores, mais calibrosas, como o Marcelo falou, essas têm sido modernamente tratadas com a terapia intraarterial. Então, às vezes só usar o remédio na veia não consegue dissolver coágulos em vasos muito calibrosos. Então, você precisaria passar um dispositivo, como ele mostrou, por dentro desse vaso para reperfundir, né, manter o fluxo naquele território que estava anteriormente obstruído. E minha pergunta é, né, dando na minha aula, o porquê. Então, a gente precisa saber por que o paciente teve um AVC para poder fazer um tratamento preventivo mais adequado possível. Certo? Existem fatores de risco para acidente vascular encefálico que são não modificáveis, né? Não tem como interferir. A idade do paciente é uma coisa que, embora a gente não queira, mas sempre vai aumentar, né? O gênero, não há uma diferença tão grande entre homens e mulheres. A gente sabe que existe uma predileção um pouco maior do sexo masculino. Talvez nós homens sejam um pouco mais cabeça dura na hora de visitar os médicos e fazer, digamos, controle dos fatores de risco. Por isso, tem uma taxa um pouquinho maior do que as mulheres. E alguns grupos étnicos, principalmente negros, têm uma taxa de AVC maior do que na população branca. Isso por fatores genéticos mesmo, envolvidos com a predileção de algumas doenças. A gente sabe que fatores socioeconômicos
então interferem também no acesso adequado ao serviço de saúde e, consequentemente, um maior fator dos demais fatores de risco. Genética. Genética é uma coisa também que a gente até agora, anos, a ciência está querendo modificar isso, né? Corre atrás da terapia genética, mas a gente sabe que a gente herda algumas coisas além dos bens, né, dos pais. A predileção para ter ou não uma determinada doença é trazida no DNA. Então a gente sabe que pacientes, parentes de primeiro grau de pessoas com AVC têm um risco aumentado de ter AVC. Isso varia muito da causa. Pacientes com trombofilia, com algumas alterações genéticas, esse risco é bem maior. Mas a gente sabe que a família não é só o gene que ela, digamos, compartilha. Os hábitos de vida é uma coisa que a gente passa também para os nossos filhos. Então, a nossa dieta, a atividade física, os filhos tendem a se espelhar nos pais, e nesse aspecto a gente precisa ter cuidado também para passar o melhor, digamos, a melhor orientação que puder para os nossos filhos. Sedentarismo. A gente sabe que a atividade física é uma coisa importante, reduz consideravelmente o risco de AVC. Por quê? Porque tem impacto nos diversos fatores de risco que vêm atrelados ao sedentarismo. Então, a obesidade é uma delas. A gente sabe que a obesidade, principalmente aquela gordura abdominal, traz um risco de doenças cardiovasculares no geral, tanto infartos do miocárdio, coração, como também o AVC. A obesidade leva à apneia obstrutiva do sono, que é uma doença que cada vez mais se reconhece um fator de risco cardiovascular muito significativo. Então, aqueles obesos tendem a roncar, parar a respiração durante o sono. Nessas pausas acabam tendo picos hipertensivos, às vezes arritmias induzidas por esse tipo de apneia, e podem levar, inclusive, a um acidente vascular encefálico. A dieta é uma dieta pobre em sódio, né, rica em frutas e verduras, diminui bastante também o risco de AVC e doenças vasculares no geral, né? Então, esse tipo de modificação da dieta, com o aparecimento dos fast foods e rica em muito sódio, principalmente até os dietéticos, né, a gente veja que falar isso, os refrigerantes diets aí são muito ricos em sódio, tem um impacto também no risco nesses cardiovasculares, inclusive o AVC. Rico em colesterol também, a dislipidemia, principalmente o colesterol ruim, o LDL, que a gente chama, e o HDL, o colesterol bom baixo, essa somação desses fatores também implica no aumento da taxa de aterosclerose, o depósito dessa gordura na parede dos vasos, que é uma das principais causas de AVC isquêmico. O etilismo, consumo de bebida alcoólica. O etilismo, ele tem uma relação com a doença cardiovascular, inclusive o AVC, a gente chama de curva em J. Se no começo, uma dose baixa, aquela taça de vinho durante o almoço, reduz um pouco o risco de eventos cardíacos, quando a gente aumenta a dose, isso aí se reflete no aumento da doença cardiovascular. Então, uma dose, até 2 doses de bebida alcoólica para um homem e 1 dose para a mulher, reduz o risco de AVC, doença cardíaca, isquêmica, mas se começar a passar disso aí, 1 a 2 garrafas, aí o negócio já pende a balança para o outro lado. Que induz, às vezes, desidratação, arritmia cardíaca, implicando em um maior risco de eventos isquêmicos. Hipertensão. Talvez um dos fatores de risco mais importantes para o controle do AVC seja a hipertensão. É uma doença silenciosa, né? Uma parte das pessoas não sabem, às vezes, que é hipertenso, até ter o AVC. Tem quantos pacientes que não atendem com AVC e passa a tratar a hipertensão a partir daquele evento. Então é uma doença que precisa ser tratada pela saúde pública com maior, digamos, rigor. A gente sabe que níveis pressóricos até considerados pré-hipertensivos, aquela pressão ali entre 12 a 14, já aumenta o risco de AVC. Então o ideal é que você tenha uma pressão normal e normal baixa. 12 por 8 para baixo seria o alvo pressórico mais indicado. Desculpa, passou aqui. Diabetes é outro
fator de risco importante, acho que talvez um dos mais importantes junto com a hipertensão. Está relacionado ao aumento da aterosclerose. E quando combinada a hipertensão e a dislipidemia, isso se soma de forma exponencial com o risco de AVC. Outra doença também que é silenciosa. Não só como fator de risco, mas na fase aguda, como o Marcelo já falou, níveis glicêmicos elevados aumenta o dano neuronal naquela área que está recebendo um pouco a vascularização. O tabagismo, que eu acho que é talvez um dos fatores de risco que, a meu ver, tem caído, a gente tem conseguido combater com as campanhas de educação pública. Acho que na turma, né, do Dr. Fernando, muita gente fumava. Hoje, praticamente, a gente não vê esse tipo de hábito. Infelizmente, tem se substituído por drogas, às vezes, um pouco mais pesadas, mas é um fator de risco muito importante. A cessação do tabagismo teve um impacto muito significativo na queda do risco de AVC. Nunca vai se igualar quem nunca fumou, mas a parar de fumar diminui bastante o risco de um evento cerebrovascular. As cardiopatias, seja decorrentes às vezes do infarto prévio, o paciente já tem uma insuficiência cardíaca, o coração bate mais fraco, às vezes esse sangue estagnado forma coágulos que podem ganhar circulação e parar em vários tecidos, inclusive no tecido cerebral. E uma cardiopatia bem prevalente e importante para o AVC é uma arritmia cardíaca que a gente chama de fibrilação atrial. Então o coração deixa de bater naquele ritmo compassado do relógio e começa a assumir um ritmo totalmente caótico. Então, se a nossa população tivesse a informação de checar, às vezes, o próprio pulso, ver se está apresentando esse tipo de irregularidade, procurasse um atendimento antes, a gente já conseguiria reduzir bastante o número de AVC. Numa das apresentações recentes do presidente da Apple, lançando um modelo novo do Apple Watch, tem um aplicativo que eles estão criando para monitorizar o ritmo cardíaco desses pacientes, junto com alguns centros americanos. Então imagine um relógio que você vai usar, né, um acessório ali high-tech, mas ele vai lhe alertar com mensagem: opa, seu coração não está batendo como deveria, você deve procurar seu médico. Então esse tipo de informação é muito, muito valiosa para a profilaxia, para a prevenção da AVC. Vou fazer uma pergunta aqui, um quiz. Qual dos fatores tem maior risco para AVC? Qual é o fator que a gente considera como de maior risco para AVC? É o diabetes? É o tabagismo? Cardiopatia? A hipertensão arterial sistêmica? A hipertensão seria uma resposta, talvez, das mais certas, mas a resposta certa é a letra E. Um AVC prévio, um ataque isquêmico transitório, que seria uma isquemia transitória que o paciente recupera de forma, digamos, espontânea, é o fator de maior risco. A gente vê isso, o paciente tem um evento transitório, fica com o lado esquerdo paralisado, aí, alguns minutos reverte e não procura um atendimento médico. Então, o ataque isquêmico transitório tem um risco de AVC nos próximos 3 meses que beira os 20%. Então, é nessa oportunidade que a gente teria para investigar os pacientes, né, identificar qual foi o mecanismo que causou aquele evento e evitar que realmente aquilo se transforme num acidente vascular isquêmico com lesão irreversível ou que precise de uma reabilitação, às vezes muito prolongada, para transformar, devolver ao paciente a sua funcionalidade. Mas fora isso, o fumo, o cigarro é um fator de maior risco? Isso é muito, assim, o que tem mais impacto se for colocado de forma epidemiológica é a hipertensão arterial. É o fator mais importante do ponto de vista de ser o que é mais encontrado. Claro que o tabagismo, ele soma muito risco quando está associado a esses outros fatores de risco. Certo? Mas eu acho que se a gente tivesse que escolher uma doença para tratar, seria a hipertensão arterial, e a gente ia diminuir muito. Mas não doença, hábitos de vida. Isso. Ok? Então, depois que o paciente tem um AVC, a gente precisa tentar identificar qual seria o mecanismo etiológico. Existe uma classificação do AVC baseada na etiologia dele. Então, a gente tem a doença ateromatose dos vasos cervicais, a famosa placa de gordura, como sendo uma das principais causas. Então, lá na bifurcação da carótida, que é o vaso principal
de nutrição do cérebro, você tem na bifurcação um local frequente de depósito de gordura no vaso. Essa placa de gordura, pelo fluxo sanguíneo, ele acaba rompendo e expondo esse material que é altamente trombogênico, se adere plaquetas fibrina, forma um coágulo, e esse coágulo desprende e vai obstruir vasos intracranianos. Então essa é uma das etiologias mais comuns e que todos aqueles fatores de risco que eu falei, diabetes, hipertensão, tabagismo, tem um impacto muito significativo. Na situação, o paciente tem um quadro transitório, às vezes, consegue procurar atendimento, se reconhece que tem uma obstrução significativa, que a gente considera acima de 70%, esse paciente tem indicação, inclusive, de fazer um procedimento cirúrgico. Você pode abrir o vaso, tirar aquela placa, que a gente chama de endarterectomia, ou, através de angioplastia, colocando um stent, abrir aquele vaso e diminuir o risco de forma muito significativa daquela placa vinha dar um novo evento cerebrovascular. A embolia a partir do foco cardíaco e aórtico também é uma das principais causas do AVC. Eu já falei, a FA, a fibrilação atrial, a arritmia, faz com que o sangue fique estagnado no coração e esse sangue forma trombo, se desprende e esse trombo pode ir para qualquer vaso, vasculação sistêmica, inclusive do cérebro. É comum esses pacientes terem AVCs de forma repetida e locais diferentes, porque o trombo saindo do coração ele pode chegar a qualquer vaso. Então, esse paciente tem um AVC de um lado, sintoma de um lado, dali mais para frente tem do outro lado, e vai se somando essas lesões, às vezes com grandes níveis de sequela. Também tem a obstrução dos vasos já lá, intracranianos, já na intimidade do tecido nervoso. A gente tem vasos fininhos, penetrantes, ramos, dos ramos, né, da artéria cerebral média, por exemplo, que está reconhecido aqui, em que você vai ter, principalmente pela hipertensão arterial e a idade do paciente, a obliteração desses vasos, que vão dando infartos pequenos, que a gente chama de infartos lacunares, essa bolinha preta aqui representada nessa tomografia. É um infarto pequeno que pode causar muita sequela se for localizado numa região muito nobre. É comum a gente pegar um paciente com um infarto desse tipo e que a gente já reconhece várias outras áreas de lesão que às vezes não deu sintoma, mas que vem se somando. Isso pode levar um dia a um grau de sequela ou até um quadro de demência decorrente desses múltiplos infartos. Um caso clínico. O seu João foi atendido na urgência com história de mal-estar, surto durante o almoço. Teve dificuldade para falar, fraqueza do lado direito do corpo, desvio da boca para o lado esquerdo. Mais cedo ao acordar, havia percebido o escurecimento da visão no olho direito, que durou cerca de 8 minutos. Isso é uma coisa que a gente chama de amaurose fugaz, é um tipo de ataque isquêmico transitório. Então, a perda da visão é por uma embolia na artéria que nutre o olho, que vem da mesma carótida que vai nutrir o cérebro. Então, esse tipo de achado precisa ser valorizado. A tomografia evidencia uma pequena área de lesão isquêmica no lobo frontal, no território da artéria cerebral média, e um trombo lá no vaso, sugerindo uma oclusão. E ele foi submetido à terapia trombolítica e depois seguida pela trombectomia, pela intervenção através do cateterismo. Então, seu João estava lá com sua família, muito bem obrigado, e de uma hora para outra o AVC pega ele de surpresa, né? Então, seu João tem 32 anos, ele é triatleta e não tinha nenhuma comorbidade prévia, né? Ele não tinha tabagismo, nem era trilismo. Então, não precisa ser o idoso sempre o foco do AVC. Então, pacientes jovens estão também muito sujeitos ao AVC e os pais de desenvolvimento em que a gente consegue controlar os fatores de risco que mencionei anteriormente, tem até caído a taxa de AVC em pacientes idosos, aumentando proporcionalmente os dos jovens. Tem fatores de risco, às vezes, mais difíceis da gente combater. Um dos principais, nossa amiga aqui foi alvo, é a dissecção arterial. O que é a dissecção arterial? Você tem a ruptura no vaso e o sangue deixa de fluir por dentro de onde era para fluir no vaso e passa a fluir por dentro da parede, formando um hematoma na sua parede. A partir desse hematoma se formam coágulos e esses coágulos podem obstruir os vasos mais distais.
né? Então, a dissecção, na população geral, é 2% das causas de AVC, mas na população jovem passa dos 20%. Então, é uma doença que precisa ser pensada quando a gente está diante de um paciente sem fatores de risco, às vezes mais jovem. Então, que às vezes atividade física, né? Jiu-jitsu, Kung Fu, pega ali, mata leão, traciona a cabeça do paciente, quiropraxia, faz esses alongamentos assim meio intempestivos no pescoço, às vezes mesmo uma escova meio violenta feita no cabelo, faz com que o vaso estique, né? É uma corda de um violão. E nisso, se a pessoa tiver às vezes já uma predisposição, pode formar um ponto de ruptura da camada do vaso e formar uma dissecção. Então, às vezes, um acidente automobilístico, um trauma, às vezes, corpo, pode ser desencadeante de uma dissecção vascular. Certo? Outras causas, digamos, congênitas, né? Os aneurismas saculares, os aneurismas cerebrais, estão envolvidos com também um risco aumentado. Aqui já de eventos hemorrágicos, muitas vezes no espaço do líquido que envolve o cérebro, que a gente chama de espaço subaracnoide. Pessoas parentes de primeiro grau, portadores de aneurisma, devem fazer uma pesquisa para saber se também são portadores, já que é uma herança genética também muito associada. Tratar, né, operar às vezes antes desse aneurisma romper. Existem malformações arteriovenosas também, são veias noveladas, que desenvolvem também congenitamente e pode ser focos de hemorragia ou às vezes até de crise epiléptica. Cavernoma também, que é uma alteração das veias, também de origem congênita, é outra situação que pode causar acidente vascular hemorrágico em pessoas jovens, às vezes sem muitos fatores de risco. Uso de drogas, aqui as drogas principalmente simpático-miméticas, tipo cocaína, que causa elevação brusca da pressão, vasoconstricção dos vasos, estão envolvidos tanto com eventos hemorrágicos como eventos isquêmicos cerebrais. A gente vence um pouco o tabagismo, mas a gente tem visto subir aí a taxa de consumo de drogas dessa natureza. Vasculites, que são inflamações dos vasos, é outra causa menos frequente de AVC, mas que pode acometer, às vezes, as crianças pequenas, com um quadro infeccioso, ou no caso de adultos, a gente tem muito uma arterite, que a gente chama arterite temporal, dá uma dilatação desses vasos aqui, às vezes bem perceptível, que pode causar isquemia, às vezes com perda de visão transitória e acidente vascular encefálico também. A endocardite, que é a infecção dentro do coração, né, das válvulas do coração, aqui é o próprio pus que sai da válvula que acaba obstruindo os vasos cerebrais, formando até uns aneurismas pequenos aqui. Então, esse caso aqui a gente trata com antibiótico, né? Então, o tratamento desse tipo de AVC secundário a isso é uma infecção, você precisa tratar com antibiótico. Infarto migraноso, a enxaqueca. A enxaqueca é um fator de risco dependente para acidente vascular cerebral isquêmico. Principalmente é um tipo de enxaqueca que a gente chama de enxaqueca com aura, aquele que vem às vezes associado a um evento visual transitório, vem umas estrelinhas, às vezes fica com o rosto meio dormente, o braço meio dormente. Esse tem um maior risco. Especialmente associado a dois outros, tabagismo e o uso de anticoncepcional oral, principalmente à base de estrógeno. Então, mulheres com enxaqueca, principalmente com aura, devem evitar o tabagismo, todo mundo precisa, mas o uso de anticoncepcionais à base de estrógeno, que aumenta muito o risco. Trombose venosa. A gente falou muito nas artérias, na obstrução das artérias, mas às vezes as veias também são focos de trombose. E aqui você vai ter uma apresentação clínica um pouco diferente. Eu falei daquela questão de ser súbito o início dos sintomas. Aqui, às vezes, é uma coisa mais insidiosa, mais lenta. O paciente volta no pronto-socorro dias seguidos com dor de cabeça, diferente daquela, nunca tinha aquela dor de cabeça, associado a vômitos, visão dupla, visão borrada pela hipertensão intracraniana gerada pela obstrução da drenagem venosa das veias. É comum em mulheres, novamente, e usuários de anticoncepcionais orais. Muito associado, às vezes, a erros genéticos na cascata da coagulação, nas trombofilias. E a trombose venosa pode dar tanto isquemia quanto eventos hemorrágicos também. Pela obstrução aqui a gente vê um trombo
Ó, aqui o sangue, o contraste está passando bem direitinho desse lado não está. E essa trombose aqui acabou levando esse infarto com transformação hemorrágica. E aqui a gente vai precisar anticoagular esse paciente para tentar dissolver esse coágulo da dentro da veia cerebral. Aí. Então, as trombofilias, você tem uma cascata de proteínas que se interagem na coagulação. Algumas favorecendo a coagulação, outras impedindo que ela ocorra de forma disseminada. Então, você pode ter mutações em pontos diferentes dessa cascata, levando a uma predileção maior ou menor, às vezes numa situação específica, como o caso do uso anticoncepcional, às vezes no período pós-parto, né, também aumenta o risco de eventos trombóticos, e esse paciente pode vir a desenvolver, e aí o uso de anticoagulante, na maioria das vezes, é um medicamento de escolha para evitar novos eventos. Nossa área aqui, vez por outra, a gente pega no Alfredo, pessoal envolvido na pesca da lagosta. Eles descem, às vezes, com material inapropriado, compressor, em vez de máscaras adequadas, e às vezes somem de forma muito rápida da profundeza, fazendo com que haja o que a gente chama de embolia gasosa. O ar, dentro das artérias que estão em alta pressão, eles acabam virando bolhas e obstruindo a circulação. Dá lesões tanto na medula como no cérebro, e aqui o tratamento é base de oxigênio hiperbárico, nessas câmeras de oxigênio hiperbárico, fazendo com que o gás tende a se solubilizar mais e desobstruir os vasos. Então, é uma situação mais rara, mas vez por outra aqui na nossa população a gente também reconhece essa causa de acidente vascular. Voltando àquele tema, crianças também, né, os pequenos também possam ser alvos de acidente vascular encefálico. Anemia falciforme, né, comum na população, principalmente creatinina negra, é uma causa frequente de AVC isquêmico em jovens. Ela causa obstrução dos vasos intracerebrais, que causa isquemia na idade da infância e pode fazer com que haja hemorragia em pacientes mais adultos. Então, a gente pode monitorizar os vasos cerebrais, por exemplo, com ultrassom, que a gente faz, ultrassom transcraniano, vendo como é que está o fluxo dessas artérias, e a partir de um determinado ponto, indicar o tratamento de transfusão, reduzindo a hemoglobina anormal que esses pacientes trazem no sangue, que é a hemoglobina falciforme. Então, o importante é saber a causa do AVC é decidir por onde é que a gente vai em termos de tratamento. Então, se você sabe que o paciente tem uma placa na carótida que está obstruindo o fluxo de forma muito importante, esse paciente pode precisar na mão do cirurgião ou num stent para obstruir. Em alguns casos ele vai tomar aspirina, outros talvez vai precisar de outros medicamentos. E sempre lembrar do controle dos fatores de risco. Tá? Então esses pacientes vão ter que ter uma vida mais atenta à hipertensão, à diabetes, abandonar de toda forma o tabagismo, inclusive o tabagismo que a gente chama passivo, também causa um certo risco, né? Se afastando daquelas pessoas que fumam, porque o objetivo da gente é evitar um novo AVC. Primeiro, a gente já viu aqui exemplo, como é difícil, né, de se recuperar, às vezes é um baque, e a gente não pode deixar que isso aconteça novamente. Então, lembrar, um acidente vascular encefálico tem causas que a gente conhece. Claro, existem situações em que a gente vai tratar tudo, vai ter uma vida saudável e vai acontecer uma fatalidade. Mas a imensa maioria dos AVCs são realmente evitáveis no tratamento da hipertensão, do diabetes, uma dieta adequada, atividade física, coisas que a gente sabe. Eu acho que ninguém, não é uma questão nem de educação pública, eu acho que a gente sabe o que faz mal para a gente não tem a consciência de que a importância que aquilo a gente precisa para não chegar numa situação como um AVC. Certo? Obrigado.